Olá, prezadas e prezados. Hoje nosso vídeo começa quente, né? A gente começa já com uma pergunta difícil, que pode parecer maluca, mas é uma pergunta difícil, de certa forma. Estaríamos sonhando? Esse é o nosso capítulo 11 e hoje nós vamos falar do filósofo René Descartes. René Descartes é anunciado pelo nosso escritor aí, o Nigel Warburton, né? A partir de uma experiência, né? Uma experiência mental interessante, que é aquela que fala do falso despertar, né? Já aconteceu com vocês alguma vez? Comigo já aconteceu. Há muito tempo atrás, né? Eu achava que estava preocupado, eu tinha um compromisso no outro dia e eu acho que eu dormi, sei lá, meio aflito pensando nesse compromisso. E de repente eu estava tomando café, me preparando e estava atrasado para esse compromisso e de repente eu estava deitado na minha cama. Ou seja, caí no truque do falso despertar. Não sei se já aconteceu com vocês no sonho, né? Tem alguns escritores que hoje escrevem, né? Hoje não, já há algum tempo, sobre os sonhos lúcidos e sobre a técnica de, durante o sonho, testem. Façam uma pergunta: se vocês estão dormindo ou se estão acordados. Isso funciona no sonho, às vezes funciona e a gente acorda, às vezes funciona e a gente viaja um pouco no sonho. É muito interessante, porque a nossa psique, né, ela tem um determinado controle desses processos mentais, mas o inconsciente e o consciente eles têm uma cisão. Então a gente desperta, se a gente percebe que está sonhando, não sei se já aconteceu com vocês, isso já aconteceu comigo. Geralmente, se eu percebo que eu estou sonhando, eu acordo. Principalmente se eu percebo que eu estou sonhando quando eu estou fazendo uma coisa bem divertida, tipo voar num sonho, né? Ou dar um salto, ou fazer uma coisa fisicamente impossível quando estamos despertos, né? Então essas experiências brincam com a gente. Mas o René Descartes, a partir disso, né? Ele falando um pouco dessa experiência do falso despertar, ele traz para nós o novo ceticismo moderno, né? Que é um ceticismo diferente daquele do Pirro, que ele vai criticar e dizer que supera, porque ele considerava errado aquele ceticismo do Pirro, né? Ceticismo radical. De certa forma, tu precisa duvidar de tudo, ele vai dizer, né? E, na verdade, é uma espécie de ceticismo, só que ele começa a fazer todo um trabalho de pensar categorias da realidade e tentar refutá-las para chegar a um fundamento sólido, algo que ele pudesse acreditar. Então, Descartes é visto, né, didaticamente, falando didaticamente, agora toda didática às vezes ela comete alguns crimes, né? Porque tu colocar um autor para definir uma época, mas geralmente se demarca, né, com o nascimento de Descartes, que nós chamamos de período moderno. A modernidade inicia então com o nascimento de Descartes. Ele nasce em 1596 e vai falecer em 1650. Olha só, né? O cara viveu 54 anos. Aliás, estou chegando quase nessa marca. E faleceu, né? Eu diria que numa idade ainda jovem, mas para a época, nesse século 17, né? O cara vivia até 50 anos já era uma superação, né? Mas enfim, Descartes, entre outras coisas, ele gostava de filosofia, né? Porque além de filósofo, ele foi um matemático fantástico e vocês devem ter conhecido Descartes lá na matemática, quando vocês vão aprender as coordenadas cartesianas, o eixo x, eixo y, lembra? Pois é, por isso as coordenadas são cartesianas, porque vem de Descartes, que é Cartesius, o nome dele em latim. Enfim, então as coordenadas cartesianas são obra de Descartes. A reputação dele como filósofo mesmo, ele vai despertar, vai aparecer no cenário da filosofia, assim, provavelmente dito formalmente, tanto com o discurso do método, quanto com o livro Meditações. Meditações, ele vai fazer todas aquelas perguntas radicais, né, sobre a realidade, para tentar achar um fundamento, né,
para a sua filosofia, algo que ele pudesse ter certeza. Então, ele não acreditava e não gostava de acreditar, né, em nada daquilo que faltasse algum elemento que pudesse dar certeza. Então, ele ia refutando. Buenas, por um lado, a gente sabe lá, a gente aprendeu com o Pirro, lá no ceticismo radical, que é muito difícil, né, tu viver na vida sem mínimo de certezas, né? Isso nosso amigo Pirro descobriu. Ele poderia ter morrido em várias ocasiões se não fossem os amigos dele. Então, algum fundamento, alguma crença eu preciso ter de que eu estou vivendo num espaço de realidade. Então, o Descartes começa a levar efeito, né, propriamente no que ele chama do método da dúvida cartesiana, e vai colocando as coisas em xeque. Então, não pode aceitar nada como verdadeiro se houver a mínima possibilidade de que não seja verdadeiro. Enfim, como é que tu faz isso, né? Você toma uma crença, ele dá como exemplo, né? A crença, estou acordado lendo esse livro. Você está aí lendo o livro, ou você está acordado vendo esse vídeo, né, do professor Ricardo. Você parte dessa crença. Claro que se a gente não partir de determinadas crenças, seria um processo enlouquecedor. Mas tem muitas coisas que vão se banalizando e de fato elas não são reais. Né? Não são reais. Tipo, acreditar numa notícia do Jornal da Globo, uma notícia do jornal Zero Hora, que é aqui do Rio Grande do Sul, né? Acreditar numa notícia de um site, de alguém que citou lá no Facebook, nas redes sociais, enfim, né? Aliás, eu postei lá na plataforma de vocês, né, uma fotinho, né, um desenho, né, uma charge do Descartes, e alguns fatos sobre elementos do que vem acontecendo agora. Teve um debate, né, aí nas redes sociais, alguns jornais, teve associações de filósofos e de sociólogos discutindo com aquela manchete da Folha de São Paulo que a filosofia teria prejudicado o rendimento na matemática dos alunos, né, no Enem. Buenas, eu botei lá o material, nem vou entrar muito nisso, mas é completamente, isso eu posso dizer, né, é completamente absurda essa afirmação. E a prova empírica é de que os maiores matemáticos, né, só para pegar alguns, né, tu pega Pitágoras, tu pega Leibniz, Descartes, enfim, né, 3 assim, grandes nomes, para te ver que e são grandes matemáticos e são filósofos, certo? Então alguém esqueceu de falar para eles que a filosofia prejudicava a capacidade matemática deles, porque eles se tornaram geniais na matemática, né? Então essas crenças também são produzidas, por isso que o ceticismo ele é fundamental, né? A dúvida que a gente aprende lá com o Sócrates, já falei para vocês, que transmite para Platão, né? Depois o ceticismo radical do Pirro e aqui o ceticismo moderno de Descartes. Mas ele quer achar algo e acredita que tem algo que pode dar certeza para ele. Algo onde ele pode se firmar. Onde é que será que ele pode se firmar? Algumas crenças, então, né, ele vai afirmar, são imunes. Mas que crenças são essas? Daí o Descartes começa a pensar, isso não, por onde que eu começo o meu trabalho? Ele vai, claro, para os sentidos, né? O que os sentidos podem dizer sobre a realidade e sobre a verdade? Visão, tato, olfato, paladar e audição. Averiguando isso, ele não chegou a grandes conclusões. E depois ele foi pensando, e diz que provavelmente os sentidos não nos enganam a maior parte do tempo, mas a vaga possibilidade dele nos enganar já cria um problema para nós. Então, para onde que eu vou? Ele começou a pensar e pensou num experimento mental. Ele vai chamar do experimento do demônio, né? O demônio maligno. Então, imagine um demônio incrivelmente poderoso e inteligente, ele vai dizer, mas também amigável. Ou seja, né? Uma ideia sedutora pode ser esse demônio. Uma ideia que se conforma àquilo que eu gosto. Às vezes a gente se engana porque a gente deixa aquilo que nós gostamos ou apreciamos de uma forma emocional afetar a nossa razão.
Por isso que eu tenho chamado que os debates de Facebook, entre aspas, debate, porque a maioria das redes sociais não faz debate, mas é mimimi, bate-boca, que ninguém respeita a ideia de ninguém e não tem uma discussão racional, argumentada, onde tu refute os argumentos do outro, ele refute os seus, e vocês tentem chegar a uma ideia, não defender única e exclusivamente a minha ideia como a verdadeira e o outro fazer a mesma coisa, que tu não chega a nada. Então, enfrentar com diálogo. Então ele faz esse experimento, né? Então, esse demônio pode existir e nos convencer de uma determinada verdade, né? De que 2 mais 3 é igual a 5, mas talvez não seja. Ah, não, professor, mas daí a coisa ficou pesada. Se a gente questionar a matemática e dizer que, pois é um experimento mental. Ok, mas onde é que nós chegamos com isso, né? Resumindo a história, o experimento mental do demônio maligno é a forma do Descartes levar a dúvida ao limite, né? A dúvida tem que ser levada ao limite. E daí, o demônio não poderia fazê-lo acreditar em uma coisa, né? Que acredita que existia se não existisse, né? Fazê-lo acreditar que ele existia se não existisse. Porque uma coisa que não existe não pensa. E daí vai formular o cogito ergo sum, né? No latim, que quer dizer penso, logo existo. Então, o fato dele pensar, né? Descartes chega à conclusão, deriva daí, que ele existe. E se ele existe quando pensa, isso não dá para duvidar, ok? Então, ele consegue aí, de alguma forma, parece isso que é uma coisa simples, né? Mas isso mudou a face do planeta, né? Começou a se pensar, porque quando tu pensa no eu, no subjetivo, em alguém que pensa, tu está pensando de forma cartesiana, e esses aí são os fundamentos daquilo que nós chamamos de subjetividade moderna. Então, ele reafirma aí, né, ou afirma que os céticos pirrônicos, a turma do Pirro, que eles estavam errados. Há algo em que tu possa fundar, então, a tua razão. Inclusive, Descartes estava mais certo sobre a existência da mente que do corpo. Ele era capaz de se imaginar não tendo um corpo. Olha a viagem. Mas não conseguia imaginar sem uma mente. Tem um experimento que eles chamam... Vocês podem procurar na internet o experimento do cérebro dentro de uma cuba. Seria um experimento, né, mental que um cientista e filósofo vai fazer, pensando como se tivesse um cérebro dentro de uma cuba, esse cérebro fosse mantido vivo e com eletrodos ligados nele, se desse a impressão por impulsos elétricos para esse cérebro que ele teria um corpo. Uau! Isso é coisa pensada muito depois de Descartes, né? Então, Descartes já intuía essas coisas, né? Se vocês quiserem viajar um pouco mais, vão lá e assistam, já dei a dica. Assistam a trilogia Matrix, ou The Matrix. Vocês vão ver ali vários elementos filosóficos que falam dessa questão do mundo real, né? Um mundo das ideias, enfim, né? E um mundo imanente, ou em linguagem filosófica, né? Um mundo transcendente e um mundo imanente, um mundo fora, acima, né? Supraterrestre, e um mundo aqui, né? Nessa vivência material. E o Matrix brinca muito com essa ideia, né? Dos caras entrando num sistema virtual, né? De um programa onde tu pensa que tudo é corpóreo, é material, mas é só ideias. Isso é bem parecido com as ideias de Platão, não é tudo exatamente. Tem a ver também com um pouco com Simulacros e Simulações, que é um livro do Jean Baudrillard, que é muito interessante, que também inspira as irmãs Wachowski a escrever o roteiro, né, do Matrix, que é muito bacana. Vale a pena dar uma olhada lá. Ok? E seguindo Descartes, né, então... Retomando, Descartes precisava de outra certeza para escapar do redemoinho da dúvida que havia evocado com suas meditações filosóficas. Ele busca por aí, né, com esse experimento, e depois ele vai retomar uma ideia da questão de Deus, né?
Porque Descartes, como bom católico e cristão, por óbvio, né, que dizia que não teríamos uma ideia de Deus se ele não existisse. Note que ele está tentando raciocinar, usar da razão, não só para fazer a prova de Deus, mas fazendo um experimento com a ideia de Deus para tentar provar que algo existe, que nós existimos, ok? A partir disso, né, ele pensa que um bom Deus não enganaria a humanidade em relação às coisas mais básicas. Portanto, conclui Descartes, o mundo deve ser mais ou menos como nós o vivenciamos. Boa saída de Descartes, né? Talvez seja ainda, né, insuficiente. Vários filósofos vão criticar isso, né? Mas eu não vou entrar agora nesses pequenos detalhes, porque quando nós chegarmos agora no Blaise Pascal, ele vai nos mostrar que existe uma possibilidade de uma outra abordagem dessa abordagem de Descartes. Na verdade, o Descartes retoma alguns elementos da chamada prova da existência de Deus, né, de Santo Anselmo, retomando as ideias de Deus e provando na própria ideia de Deus a existência dele. Ok? Então, esse vídeo fica por aqui. No próximo a gente se encontra para bater um papo sobre Blaise Pascal. Tá ok, pessoal? Um grande abraço. Continuem assistindo, né, comentando, dando ideias, ok? Por enquanto ficamos por aqui. Grande abraço. Tchau.